Você já olhou para um carro e sentiu uma onda de nostalgia? Como se por um breve momento estivesse revivendo memórias de uma época que nunca viveu? Como se tivesse sido transportado de volta no tempo para uma era onde a vida parecia mais simples e os carros eram verdadeiras obras de arte? Essa é a magia dos carros clássicos. Eles têm o poder de nos conectar com o passado de uma maneira única e especial. Eles são mais do que apenas veículos. São máquinas do tempo sobre rodas, cada um com sua própria história para contar. Cada arranhão e amassado conta uma história, sussurrando segredos do passado. Cada detalhe é um testemunho de uma era que passou. Essas relíquias oferecem um vislumbre de uma época passada, lembrando-nos da engenhosidade e do artesanato de outrora. Elas são um tributo à habilidade e paixão dos artesãos. Mas alguns carros clássicos são mais do que apenas lembranças nostálgicas. Eles são verdadeiros tesouros, guardiões de histórias esquecidas. Eles estão envoltos em mistério, suas origens e histórias perdidas no tempo. Cada um é um enigma esperando para ser desvendado. Esses são os enigmáticos carros relíquias. Os enigmas automotivos que despertam a curiosidade de entusiastas e historiadores. Eles são peças de um quebra-cabeça histórico. O que torna esses carros tão fascinantes é a combinação de beleza, história e mistério. É a emoção do desconhecido, o fascínio de desvendar um quebra-cabeça que o tempo esqueceu. Cada descoberta é uma viagem no tempo, uma conexão com o passado. Agora, você deve estar pensando: mas todos os carros antigos não são relíquias? Não exatamente. Um carro relíquia não é definido apenas pela sua idade. Tem a ver com raridade, significado histórico e um toque do extraordinário. Pense da seguinte forma: um carro relíquia é como um selo raro ou um livro de primeira edição. É um pedaço da história, cuidadosamente preservado e apreciado por sua singularidade. Esses carros geralmente têm histórias de fundo intrigantes, seja uma conexão com uma figura famosa, um design inovador ou um desaparecimento misterioso. Um desses carros envoltos em mistério é o magnífico Bugatti Type 57SC Atlantic. Esta obra-prima do design Art Deco não é apenas um carro, é uma lenda. Apenas 4 foram fabricados, e cada um tem uma história para contar. A história mais intrigante, no entanto, pertence ao segundo Atlantic já construído. Este carro em particular, chassi número 5177453, desapareceu sem deixar vestígios em 1938. Alguns dizem que foi escondido durante a guerra, outros acreditam que foi destruído. O que quer que tenha acontecido, o mistério do Atlantic desaparecido continua a cativar entusiastas de carros até hoje. Seção 4. O Tucker Torpedo. À frente do seu tempo. Em seguida temos o Tucker 1948, carinhosamente conhecido como Tucker Torpedo. Este carro não era apenas um veículo, era uma visão do futuro. Este carro futurista estava muito à frente de seu tempo, ostentando recursos como um motor traseiro e um farol central que girava com o volante. Esses recursos eram revolucionários para a época e ainda impressionam os entusiastas de automóveis hoje. No entanto, a história do Tucker é marcada pela tragédia. Preston Tucker, o visionário por trás do carro, enfrentou muitos desafios. Apesar de seu design inovador e início promissor, a empresa enfrentou uma série de contratempos, incluindo acusações de fraude e um julgamento altamente divulgado. Essas dificuldades acabaram por sufocar o potencial da empresa. Apenas 51 Tuckers foram construídos, tornando-os incrivelmente raros e altamente procurados por colecionadores. Cada um desses carros é uma peça de história automotiva. O mistério reside nos "e se" que cercam o Tucker. E se a empresa tivesse tido mais tempo e recursos? E se a empresa tivesse sobrevivido? Poderia ter revolucionado a indústria automotiva de maneiras que só podemos imaginar.
E se o carro tivesse tido uma chance justa, o legado do Tucker Torpedo continua a inspirar e intrigar. Seção 5. O carro de James Bond, o Aston Martin DB5. Nenhuma lista de carros misteriosos estaria completa sem mencionar o icônico Aston Martin DB5, para sempre ligado ao agente secreto mais famoso do mundo, James Bond. Este carro não é apenas um veículo, mas um símbolo de elegância e aventura. Este carro é praticamente um personagem em si, esbanjando sofisticação e charme incomparável, e equipado com dispositivos suficientes para orgulhar o Cab Ranch. Desde metralhadoras escondidas até um assento ejetor, o DB5 tem tudo. Mas a história do DB5 vai além de suas façanhas nas telas. Este carro tem uma rica história no mundo real também. 2 dos DB5s originais usados nas filmagens de 007 contra Goldfinger se tornaram lendas por si só. Foram equipados com todos os dispositivos de espionagem, incluindo metralhadoras, um assento ejetor e uma placa giratória. Esses carros eram verdadeiras obras-primas da engenharia. Em 1997, um desses carros foi roubado de um hangar na Flórida, em um roubo que chocou o mundo dos colecionadores de carros clássicos, para nunca mais ser visto. O desaparecimento do carro continua a intrigar fãs e investigadores. Seu paradeiro permanece um mistério, alimentando teorias e especulações, adicionando outra camada de intriga a este carro já fascinante. O Aston Martin DB5 não é apenas um carro, é uma lenda viva. Seção 6. Desvendando segredos automotivos. Então, como você identifica um carro relíquia? É como garimpar ouro. Você precisa de paciência, um olhar atento e um pouco de sorte. Comece pesquisando, mergulhe na história automotiva, explore fóruns online e participe de exposições de carros clássicos. Converse com colecionadores, mecânicos e qualquer pessoa apaixonada por veículos antigos. Em seguida, preste atenção aos detalhes. Procure por características de design incomuns, números de produção limitados e quaisquer marcas ou emblemas exclusivos. Verifique o VIN do carro, ou o número de identificação do veículo e o número do motor. Eles podem fornecer pistas valiosas sobre a história e autenticidade do carro. Seção 7. Junte-se à caça à história. O mundo dos carros relíquias é repleto de intrigas, mistérios e histórias esquecidas, esperando para serem desenterradas. Cada carro é um quebra-cabeça, uma cápsula do tempo que oferece um vislumbre do passado. Então, da próxima vez que você vir um carro clássico, não admire apenas sua beleza. Reserve um momento para pensar sobre sua jornada, seus segredos e as histórias que ele poderia contar. O que você acha? Você já encontrou um carro com uma história de fundo particularmente intrigante? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Vamos manter a conversa viva e celebrar o fascínio duradouro desses mistérios automotivos.